Acho que tem um debate muito importante hoje em dia, onde os arquitetos e a arquitetura correm o risco de ficarem irrelevantes para a sociedade. Ficam irrelevantes na medida que a arquitetura se apresenta somente como um extrato estético ou das edificações ou até da própria cidade. A arquitetura é um encontro de soluções, é um desenho inventivo e criativo de modos mais sustentáveis para o ambiente construído e para uma sociedade que está passando por inúmeras transformações. Então, nós somos uma categoria profissional decisiva para um planeta que está em aquecimento, decisivo para uma sociedade que está enfrentando mudanças drásticas em função da era da informação, da tecnologia, e nós precisamos, então, encontrar um novo caminho nesse ambiente. Nesse sentido, não é diferente do desafio de todas as áreas da humanidade hoje em dia. Mas os arquitetos não podem perder o seu rumo e olharem para essa contemporaneidade de uma maneira muito positiva, muito altiva e arregaçando as mangas para enfrentar esse desafio, que é um desafio positivo. Eu acho que o principal problema para os arquitetos e para a arquitetura hoje nós temos que fazer uma ponte entre ampliar a cultura de projeto e, ao mesmo tempo, fazer com que o arquiteto esteja mais presente junto à sociedade. Como é que essa ponte, então, deve ser estabelecida? Essa ponte deve ser estabelecida, primeiro, olhando para a sociedade, comunicando diretamente para ela qual é a importância da arquitetura, qual é a importância de uma boa cidade. E uma boa cidade além do planejamento urbano, a governança da cidade, a gestão do espaço público, o desenho do espaço público, a mobilidade, as políticas habitacionais. E falando pelo lado do profissional, dos arquitetos, a gente tem que combater algumas más práticas. A gente precisa combater urgente essa cultura do trabalho de graça. O profissional arquiteto é um profissional da área criativa. Na hora que um profissional da área criativa oferece o seu trabalho de graça para o mercado, ele deixa de se valorizar e o serviço que ele presta passa a não valer nada para a sociedade. A gente tem que combater isso. A gente tem que, então, fazer com que a sociedade entenda que o profissional ele presta um serviço importante para a própria qualidade do ambiente construído e para a vida cotidiana dessas pessoas. A gente não está falando, então, de uma cidade perfeita ou de um plano urbanístico perfeito. A gente está falando do dia a dia, a gente está falando do cotidiano, como cada dia sai o sol, se põe o sol e a arquitetura é importante. A arquitetura está presente no espaço privado, a arquitetura está presente no espaço público, a arquitetura está presente na qualidade da paisagem das cidades e a arquitetura está presente na qualidade da vida política da sociedade. Na hora que as cidades começam a ficar segregadas, guetos pobres, guetos ricos, distantes, isolados, a gente também começa a ter guetos de pensamento sobre a prática democrática isolados. Não é à toa que hoje o Brasil está passando por tantos confrontos, porque esse isolamento e a segregação espacial da sociedade, que é um trabalho do arquiteto, está prejudicando a vida da prática política e democrática. Então, o CAL tem um papel decisivo. Não é à toa que os arquitetos lutaram durante tanto tempo, quase um século, para ter a sua entidade. Então, o CAL precisa ser ousado, não pode ser tímido, tem que ser criativo, tal qual como são os arquitetos. E enfrentar de uma maneira de peito aberto, arregaçando as mangas, enfrentar essa mudança que a sociedade quer. A sociedade brasileira quer mudanças e os arquitetos precisam ajudar a sociedade a realizar essa mudança. Eu acho que existem algumas lutas que unem os arquitetos. A gente tem feito uma luta, todo mundo, uma luta conjunta,
para que as obras públicas adotem projetos completos. A gente tem feito uma luta para que tenham mais concursos de arquitetura. A gente tem feito uma luta conjunta, todos os arquitetos, para que o CAL possa ser finalmente uma entidade mais transparente, mais inovadora, que represente melhor os arquitetos. Só que eu acho que muitas vezes a gente tem uma maneira de pensar como arquiteto que a gente acha que para resolver 1 quilômetro quadrado a gente tem que fazer esse plano visto de cima. Para mudar 1 quilômetro quadrado, a gente tem que começar pelo centímetro quadrado, pelo metro quadrado. Ou seja, a gente tem que mudar também um pouco o nosso modo de visão e parar de imaginar pensar dessa maneira totalitária e pensar um pouco mais pelas nossas práticas cotidianas, pelaquilo que a gente faz no dia a dia na profissão, a necessidade do projeto, a necessidade da sociedade valorizar o projeto, a necessidade do mercado remunerar bem o projeto, a necessidade de a gente se comunicar melhor com o mercado e com a sociedade. Então essas práticas que muitas vezes outras chapas e outras organizações do CAL acham que isso são práticas menores ou até medíocres da profissão, elas não são. A gente só vai mudar a cidade, a gente só vai mudar esse quilômetro quadrado se a gente começar a prestar atenção nessa nossa prática cotidiana do projeto, de como a gente se comunica, como é que a gente dialoga com a sociedade, a nossa capacidade de ouvir o outro, de ouvir a sociedade, e por essas práticas de artesania, de relação da sociedade com os arquitetos, a gente consegue mudar o todo. Quando a gente fica só tentando mudar o todo e fica algumas chapas então dizendo que vão fazer essa revolução de cima para baixo, e a gente sabe que isso não dá certo. Isso é um erro de abordagem de projeto. A gente precisa ter uma visão geral, compartilhada, mas a gente tem que começar pela prática, pela realização e pela revisão da prática, pelo compromisso sempre cotidiano com a mudança, com a criatividade, com a inovação. Por essas práticas menores, por essas práticas que são um sistema de melhores práticas, a gente consegue mudar o todo. Eu sou o Washington Fajardo e, assim como você, eu quero um CAL para todos no dia 31 de outubro. Vote Chapa 1.